Antes de começar, é uma questão de nomenclatura. Nós aqui só vamos mostrar sistemas físicos para os quais o número de graus de liberdade e o número de coordenadas generalizadas necessárias para especificar a configuração do sistema são o mesmo. Existem alguns sistemas patológicos para os quais isso não é verdade. O número de coordenadas generalizadas não é igual ao número de graus de liberdade. Mas os nossos aqui, com os quais a gente vai trabalhar, todos eles atendem a esse requisito. Esses são sistemas chamados de holonômicos. Então, quando você encontrar essa palavra feia no seu vocabulário, quer dizer apenas que são sistemas simples, para os quais o número de coordenadas generalizadas é igual ao número de graus de liberdade. Nós aqui só vamos tratar de sistemas holonômicos. Muitas vezes essa palavra é usada com relação ao vínculo a que o sistema está sujeito. Então, você vai ouvir falar de sistemas com vínculo holonômico, porque essa questão de diferença entre esses dois números, de coordenadas e de graus de liberdade, tem a ver com a questão do vínculo. Então, eu posso me referir a um vínculo holonômico, o que significa dizer que esses dois números serão iguais, a um vínculo não holonômico, e aí esses dois números serão diferentes. E alguns de vocês vão aprender a lidar com isso na disciplina de mecânica analítica. Tá? Aqui só trataremos de sistemas holonômicos. Então, deixa eu voltar ao problema com o qual terminamos a aula passada, que é o problema de um vagão em movimento acelerado e do interior desse vagão tem um pêndulo pendurado. E eu quero escrever a equação de movimento desse pêndulo. Então, essa é a nossa primeira aplicação. Aqui está o vagão, aqui está o ponto de suspensão do pêndulo. E eu afirmo que o vagão está se movendo aceleradamente para a direita, de modo que a coordenada do ponto de suspensão desse pêndulo, ela varia com o tempo na forma meio de AT ao quadrado. A propósito, esse problema também serve para exemplificar o fato de que, ao usar-se as equações de Lagrange para abordar problemas de mecânica, a questão do referencial ser acelerado, essa questão ela é resolvida automaticamente. Então, aqui a nossa coordenada generalizada vai ser o ângulo entre a vertical do vagão e o pêndulo, e o fio do pêndulo, que eu chamei de φ. E toda a esperteza na hora de montarmos as equações de Lagrange está em você, em primeiro lugar, escrever as coordenadas do sistema. Nesse caso, o sistema é só a massa que está pendurada no final do pêndulo, né? Primeiro em coordenadas cartesianas, porque isso é muito fácil. E aí a gente usa as coordenadas cartesianas para obter a energia cinética e a energia potencial, e aí transforma para a coordenada generalizada. Quando a gente faz isso, a coordenada generalizada pode até ser, como é o caso, uma coordenada relativa a um referencial acelerado. O vagão está acelerado, mas a equação de movimento sairá correta. Então, a ideia vai ser, eu vou usar um eixo X que acompanha o movimento do ponto de suspensão, um eixo Y que aponta para baixo, e aí as coordenadas desse ponto, que tem massa M, e que está suspenso por um fio de comprimento L, serão coordenada X vai ser a coordenada do ponto de suspensão, 1/2 de AT2, mais a projeção horizontal do fio, que vai ser L vezes o seno de φ. A coordenada vertical vai ser L cosseno de φ. Então, vamos obter quem são x ponto e y ponto. X ponto vai ser, essa derivada aqui vai dar AT. De fato, né, a velocidade com que essa massa se desloca vai ter que ser uma soma de duas velocidades. A velocidade do ponto de suspensão somada à velocidade relativa dessa massa relativa ao vagão, que é o que vai acontecer nessa próxima derivada. Então, eu vou derivar o seno e vai aparecer, regra da cadeia, L φ ponto
cosseno de φ. Então, essa daqui é a velocidade relativa ao vagão e essa aqui é a velocidade do próprio vagão. O y ponto vai dar menos L φ ponto seno de φ. Com isso, a gente pode escrever a energia cinética. A energia cinética vai ser meio de m, que multiplica a soma dos quadrados desses dois termos, né? Então, nós vamos ter A2T2 mais L quadrado, φ ponto quadrado, cosseno quadrado de φ, mais o termo cruzado, 2ATL φ ponto cosseno de φ, mais o quadrado de y ponto, que é L quadrado, φ ponto quadrado, seno quadrado de φ. A gente pode juntar termos aqui, porque o seno quadrado e o cosseno quadrado vão poder ser acoplados, né? E ficaremos com o seguinte, 1 meio de m, A2T2, esses dois termos juntos vão me dar L quadrado, φ ponto quadrado, e sobra o termo cruzado, 2AT L φ ponto cosseno de φ. Essa é a energia cinética. A energia potencial. A energia potencial eu vou usar o zero na localização do ponto de suspensão. Então, isso aqui vai ser menos mgy, porque está abaixo do ponto, abaixo do zero. Então, é menos mg L cosseno φ. A lagrangiana, que é a diferença entre essas duas parcelas, resulta ser a única coordenada generalizada é a coordenada φ. Então, vamos obter dl dφ, que vai exercer o papel de força generalizada. A dependência em φ aparece neste termo e aparece neste termo aqui, né? Então, a dependência em φ nesse termo, quando eu tomo a derivada, vai fazer aparecer o negativo do seno de φ. Esses dois fatores 2 desaparecem e vai ficar menos m a t l φ ponto seno de φ. Ah, mas tem um termo que vem desta outra derivada. Outra vez vai aparecer o negativo do seno de φ menos mgl seno de φ. dl dφ ponto exerce o papel de momento generalizado. Vamos ver onde é que comparece a dependência em φ ponto. Ah, aparece neste termo e neste outro aqui. Então, vamos lá. Nesse primeiro termo, quando eu tomar a derivada, o fator 2 desce, vai ficar m L quadrado, φ ponto. Lembre que é a derivada em relação a φ ponto, né? A outra parcela resulta um sinal de mais aqui, o fator 2 também desaparece, fica MATL cosseno φ. E agora eu vou tomar a derivada com relação ao tempo desse segundo termo. Aqui nós vamos ter M L2 φ 2 pontos. A única coisa que depende do tempo aqui é o φ ponto. Aqui nós temos a dependência no tempo em dois termos desse produto. O primeiro deles, vou derivar com relação ao tempo, esse primeiro termo fica M, essa primeira aparição da variável tempo, né? MAL cosseno φ. Agora eu vou derivar a parcela que contém, o termo que contém cosseno de φ. E isso aqui vai resultar um sinal negativo, né? Então, regra da cadeia, menos M, A, T, L, φ ponto, seno de φ. Então, a derivada, deixa eu escrever isso direitinho, isso aqui é a derivada de dl de φ ponto.
A equação de Lagrange afirma que esses dois termos têm que ser iguais. E aí observe que MATL ponto seno φ aparece nos dois termos, né? Por isso vai desaparecer. E eu vou ficar, então, do lado esquerdo, menos MGL seno φ, essa parcela aqui, e do lado direito, essas duas. Eu vou reescrever essa equação, aí já é a equação de movimento, está numa forma feia, eu vou fazer ela ficar mais bonitinha, botando todo mundo de um lado só, né? E, o que mais? Dividindo todo mundo por ml quadrado. Então vai ficar φ dois pontos, mais, eu dividi por ml quadrado, então ml desaparece aqui, ml desaparece aqui. E aparece um L no denominador de ambos. Ambos agora com sinal positivo. Então vai ficar G sobre L seno φ mais A sobre L cosseno φ igual a zero. Essa é a equação de movimento. Aí a gente pode estudar qual é a posição de equilíbrio no referencial do vagão, claro. Posição de equilíbrio no referencial do vagão é quando φ dois pontos for zero, então você tem, essa soma tem que dar zero, que significa que a tangente do ângulo φ vai ser A dividido por G com sinal negativo. Significa que esse pêndulo, a posição de equilíbrio relativa ao vagão, ele está orientado para trás, e o ângulo feito aqui é um ângulo que tem... que está relacionado com o valor da aceleração A, que esse vagão tem, e a aceleração da gravidade G. Claro que quando A for zero, então a gente recai no nosso problema já conhecido, do pêndulo, né? O pêndulo no referencial inercial, ponto de suspensão parado ou com velocidade constante. Então, se A é zero, nós recaímos na equação de movimento, φ dois pontos mais G sobre L seno φ igual a zero, equação que a gente viu desde praticamente o primeiro dia de aula, né? É a equação de movimento do pêndulo simples. E essa equação de movimento do pêndulo simples, ela é uma equação que tem uma solução analítica envolvendo funções complicadas. Mas, se a gente considerar apenas pequenas oscilações, então ela recai numa equação mais simples, que é a equação φ dois pontos mais G sobre L φ igual a zero. Como é que se chama esta equação? A equação do oscilador harmônico. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar como primeira aplicação.